Graças a Deus, que coisa maravilhosa é aonde nós estamos aqui, declarando essa grande vitória de Deus na nossa vida. É lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39, que diz assim: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um buraco? Olha, nós vemos aqui no capítulo de João, no capítulo 9, 39, havia o cego Bartimeu. Aquele cego, ele era cego de nascença. E Jesus cuspiu no chão e fez a saliva e passou nos olhos e disse a ele: vai e lava no tanque de Betel. Quando ele lavou os olhos, ele disse assim: eu era cego, mas um homem chamado Jesus pôs as mãos sobre os meus olhos e eu fui curado. Agora, há dois tipos de cegueira. Há uma cegueira física e há uma cegueira espiritual. Quando nós vemos aqui, também, lá em João no capítulo 9, no versículo 41, Jesus, ele fala que ele é o juízo e também fala que ele é o que cura. Nós nunca vimos ninguém ser curado de nascença como o cego Bartimeu. Então, quem tem a autoridade e o poder para curar não é a religião, não é a seita, não é o costume. Jesus, ele chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós também estamos olhando pela palavra de Deus, que ele foi o único que ressuscitou entre os mortos. Então, a palavra do Senhor é aquela palavra que vai trazer para nós a edificação. Se o Senhor Jesus venceu a morte, se ele venceu as trevas, ele venceu um corpo que poderia deteriorar pela terra. O seu corpo passou a ser um corpo incorruptível, um corpo de glória, no qual nós também vamos herdar esse corpo. Nós vemos também lá em João, no capítulo 8, 51, aonde ele fala que aquele que guarda a sua palavra, ele vai passar da morte para a vida eterna. A palavra dele dá a nós a vida eterna. Agora nós vemos que não tem um cego, não pode dirigir outro cego. São aquelas pessoas que formam sem base, sem estrutura. Elas não estão dentro da palavra de Deus. Por isso que nós vemos lá em João, no capítulo 8, no versículo 35, aonde ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, foi o que ele tentou falar para aqueles fariseus. Como
que vocês é da descendência de Abraão, porque antes de Abraão ser, eu já era. E aquelas pessoas pegaram em pedra para o pedrejar. Então, assim são muitas pessoas que deixam de ouvir uma palavra genuína para ouvir fada, para ouvir historinha, para ouvir tanta coisa. Mas a palavra de Deus, ela é a única que dá a nós a salvação da vida eterna. Você pode até viver sem Jesus, mas quando você passa da morte para a vida eterna, você precisa dele. Então, eu quero estar dentro da palavra do Senhor, porque eu estou plantando, levando mantimento para a construção celestial. Então, não existe outro Deus a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, como que um cego pode dirigir outro cego? São pessoas que não têm conhecimento humano. São pessoas que não têm conhecimento espiritual. Toda pessoa que lê a palavra e tem a fé, a vida dele é mudada. Hoje nós estamos atravessando uma grande dificuldade nesse século, que muitos preferem, não têm força para ler, não têm força para buscar a presença de Deus. É como se fosse Maria vai com as outras. Mas aquele que procura a salvação está dentro da palavra de Deus. E ele diz como que um cego pode dirigir outro cego, ambos cairão. Quantos ensinamentos, doutrinas falsas que têm se surgido nos últimos dias. Mas a palavra do Senhor, ela é forte, ela é eficaz. Se você vê que o único que curou o cego Bartimeu de nascença foi o Senhor Jesus. Se ele tem poder para te curar, ele também tem poder para te dar a vida eterna, porque o reino dele é um reino eterno. E nesta manhã, ele está dizendo como que um cego pode dirigir outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Agora o Senhor não. O Senhor Jesus, se nós for até Israel, o sepulcro, os ossos dele não estarão lá mais. E os ossos de muitas pessoas que falam que é isso, que é aquilo, estão lá. Lá está muitas pessoas, diz que é aquilo, aquilo outro, mas estão lá os restos mortais dele. Jesus não, ele ressuscitou do sepulcro. Então, ele diz para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o motivo de eu estar aqui nesta manhã, transmitindo esta palavra eficaz pela sua vida. Eu quero aí o outro versículo. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Que coisa gloriosa é seguir os passos de Jesus, é seguir as pisaduras de Jesus, é nós levar a nossa cruz que foi dada a nós,
E Ele vai ajudar nós carregar essa cruz. Porque lá, em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso pela vossa alma, porque o meu fardo é leve, é suave. Assim é todos aqueles que o aceitou, que coloca ele como o único Senhor do Senhor, o único Deus, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando nós seguimos a pisada dele, é porque nós nascemos da água e do Espírito. É porque já não é nós, já não é eu que vivo em mim, mas é o Espírito Santo que vive em mim. É aquele que nasce do Espírito, é aquele que nasce de Deus. Quando você nasce de Deus, você não está carregando um fardo pesado. Quantas pessoas que carregam fardos tão pesados que não estão dando conta de caminhar. Então, o mal é um tirano, ele é mau. E Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Você, com toda a convicção, como um dia, eu entreguei a minha vida a Ele, e Ele fez de mim um vaso novo. Ele fez de mim um vaso, e a honra e a glória e a majestade nesta manhã pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta você crer no Espírito Santo de Deus. Eu quero outro versículo. Porque repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta de uma vigota que está no seu próprio olho. Eu quero te dizer aqui nesta manhã, nós não nascemos para julgar. Quem vai julgar esse mundo é o próprio Jesus, é a palavra dele. É ele que vai julgar a cada um de nós. Grandes e pequenos, ele vai julgar esta nação. Me dá o outro versículo, por favor. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco dos seus olhos, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você será claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Está vendo aí? Nós não nascemos. O que diz o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro é semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nesta manhã, nós precisamos ter compaixão. Não posso julgar as pessoas, mas se eu quero que uma pessoa seja liberta, eu também vou querer jejuar e orar para que aquela pessoa possa receber a cura no nome de Jesus Cristo. Me dá o outro versículo aí, em Mateus. Amor, tem jeito de desligar o ar? E ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde
o que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Que coisa gloriosa! O são não necessita de médico, mas sim os doentes. As pessoas que estão doentes são aquelas pessoas que necessitam de um milagre. São aquelas pessoas que realmente precisam de uma intervenção de Deus. Eu era doente. Quantas pessoas que eram doentes e precisava ser curado. E Jesus, figurativo aqui, ele está dizendo que ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor do Senhor. E nesta manhã, você pode ter a convicção que você vai ser curado espiritualmente. Você vai ver que seu fardo vai ser suave. Quantas pessoas que nasceram com uma maldição familiar, uma maldição de bebida, uma maldição de prostituição, uma maldição de roubo. E hoje, Deus vai te curar espiritualmente. E eu quero aqui o último versículo que diz lá em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Oh, aleluia! Hoje nós estamos confessando o nosso pecado para que nós podemos ser curados. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher no ato de adultério, ele disse para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Todas as pessoas que estão debaixo do tirano, do pecado, ele não prospera. O mal é algo que não dá conta de tratar. Os espíritos imundos, eles veem matar, roubar e destruir. Então, aquele que abandona o pecado e confessa, ele alcança misericórdia. E quando ele alcança misericórdia, o Senhor vai entrar com a providência na vida dele. Assim é todos aqueles que confessam. Se eu confessar os meus pecados, a Bíblia diz que ele é fiel e justo. E joga no mar de esquecimento e não se lembra mais. A única coisa que o Senhor Jesus não dá conta de fazer é deixar de nos perdoar. Então, se você confessar o seu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar. E olha, e aquele que abandona e confessa, ele alcança o livramento, ele alcança a cura, ele alcança o milagre. Então, o que Jesus quis simbolizar, os dois cegos aqui, como que um cego pode dirigir outro cego? Ambos cairão dentro do buraco. É porque você não pode sair fora dessa palavra. Lá no Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés. A gente vê Provérbio 13:3, aonde Davi falou:
Eu construí a minha casa num rochedo. É o Senhor que me guia. É justamente aquela casa edificada sobre a rocha. Vem luta, vem vento, vem tempestade, mas você está firme com o Senhor Jesus. Então, aquele que coloca, o Senhor é como um monte de ancião que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor, eles não serão confundidos, mas eles vencerão, porque Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a luta aqui na terra. E todos aqueles que seguem ele vai vencer. Por isso que o mundo nos odeia e deseja nos perseguir, prender e prejudicar nós. Mas nós temos, lá em Romanos 8, 34, 33, temos um advogado adiante de Deus, que ele não aceita acusação contra os escolhidos de Deus. Romanos 8:1. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você tem Jesus, você tem vida eterna. É o que eu quero que você vá entender, que Jesus é a vida eterna. E Ele vai te curar espiritualmente. Basta você abrir seu coração. Só você pode abrir seu coração. Pega a sua água comigo. Pode ter fé que você vai ser curado e libertado no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, de longe e de perto, aonde se encontra, meu Deus, ó Pai, esta pessoa que está com a mente confundida. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que é a mão direita e a mão esquerda. Senhor, essa pessoa, de tanto sofrer, não acredita em mais nada. Mas agora, o Senhor entra, meu Deus, nesta mente, declarando, meu Deus, ó Pai, a cura e o milagre na vida dessas pessoas. Cura, meu Deus, ó Pai, espiritualmente. Como diz o Pai lá em 2 Coríntios 10:5. As armas da milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Liberta, meu Deus, essa pessoa que está tomando remédio controlado. Liberta, meu Deus, esta pessoa que está com a mente fraca. Eu expulso agora, pelo nome de Jesus, todo o mal e toda perseguição, o que está na cabeça, na mente, no coração desta pessoa agora. E essa pessoa vai acordar. Como o Senhor abriu os olhos do cego Bartimeu. O Senhor abre os olhos espirituais desta pessoa. E essa pessoa agora, ela vai ter a convicção e a certeza que ela foi curada e libertada através do Espírito Santo de Deus. Seja curado, seja libertado e abençoado
através do Espírito Santo de Deus. Toma sua água comigo agora. Pode ter a convicção e a certeza que você recebeu esse grande milagre, essa grande vitória